Oi, 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 pessoal, turmas do primeiro PAV 1 e PAV 2. Nós vamos aqui para mais uma aula online, né? Dando continuidade à nossa disciplina de projetos empreendedores. Nós estamos falando sobre investigação científica, né? E vocês estão no processo dessa coleta de dados. E para a gente entender um pouquinho o objetivo da coleta de dados e o sentido disso, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a interpretação desses dados, aonde a gente quer chegar, né? Como transformar essas informações que vocês vão coletar em ideias que vão fazer diferença na nossa escola. Nós escolhemos, né, problemas reais do clima escolar, do ambiente escolar, social entre vocês, que são reais, como bullying, né, pressão estudantil, ansiedade, assédio, depressão. Então, a gente vai ver o porquê que a gente vai coletar esses dados, né, com o intuito de quê? A gente vai aprender que nós vamos coletar esses dados para a gente analisá-los e entender melhor as informações que revelam esses problemas, né? A gente vai analisar essas informações, nós vamos identificar padrões e começar a pensar, talvez, em soluções criativas para esses problemas que são reais, né? Então, o que é essa interpretação? É analisar os dados para entender melhor essas informações que revelam esses problemas, identificar padrões. O que é isso? Perceber o que se repete, o que surpreende, quais são os comportamentos, né, que se repetem aí. Isso são padrões. O que seria propor soluções? Quais, né, os tipos ali de respostas ou guiadas pelas perguntas de vocês que vão nos conduzir talvez a propor soluções para esse problema da realidade da escola. E com isso usarmos a nossa criatividade, vocês imaginarem caminhos possíveis para esses problemas, né, para essas soluções. Então, os nossos conceitos chaves para essa interpretação é o que? Analisar os dados, né? Observar com atenção todas essas informações que vocês vão coletar para a gente entender melhor. Os padrões, ou seja, esses comportamentos ou situações que se repetem com frequência. As ideias, né, de solução, ou seja, as propostas criativas pelas perguntas de vocês, e através daquilo que forem maior número de respondentes dentro dessas perguntas guiadas à solução. E como que a gente vai pensar com criatividade em algo novo e diferente para ser útil para a escola, para a gente resolver esses problemas. Falando um pouquinho de cada um deles, o que é essa análise de dados, né? Significa esse olhar com atenção para as informações coletadas, né? Tentar entender o que elas revelam. E aqui, por exemplo, para a gente entender com praticidade o que é isso, eu trouxe um exemplo aqui, por exemplo, dos estudantes do curso de informática para a internet. Não são da nossa escola, né? É da nossa apostila, mas o exemplo vai trazer clareza o que seria essa análise de dados. Eles aplicaram, por exemplo, um questionário sobre o uso da internet na escola. E ao analisar os dados, eles perceberam que muitos alunos não sabiam como acessar a rede. Com isso, eles criaram um tutorial simples e acessível para facilitar aí esse acesso à rede. Então, a gente pode entender aqui para que serve essa análise de dados, né? Ali já se apontou o que seria o problema, né? Entenderam melhor o problema, que era a dificuldade na rede, e já pensaram na solução, que foi criar esse tutorial. Quando a gente fala em padrões, o que seria isso, né? São esses comportamentos, como eu disse, situações que se repetem, aparecem com frequência nos dados coletados, nessas respostas que vocês vão coletar. E a gente vai entender melhor esse problema, né, para pensar numa solução. O exemplo disso é o quê? Por exemplo, o que diz a apostila,
alunos de segurança do trabalho observaram que todos os turnos haviam aglomerações na entrada da escola. E esse padrão indicava a necessidade de reorganizar os horários de acesso, né? Então, aqui eles identificaram esse problema e viram como solução talvez reorganizar aí os horários de acessos, né, aos turnos, né, dos acessos ali. Outras ideias de solução, o que seria? Com base então nos dados, nesses padrões que a gente identificou, a gente pode começar a pensar em umas soluções. O que podem ser, né, essas soluções? Aqui, ó, estudantes, por exemplo, diz a apostila do curso de agropecuária, perceberam que a horta escolar era pouco utilizada. Então, propuseram um sistema de rodízio para cuidar da horta, né, para que esses alimentos fossem usados na merenda escolar. Então, assim, é um exemplo, né, do que seria pensar nessas soluções mediante as respostas coletadas. E o que seria esse quarto ponto da criatividade? Ao analisar os dados, ao identificar padrões e ao ter ideias de soluções. O que seria essa criatividade? A gente usar, né, a nossa imaginação, a coragem de fazer a diferença, né? E poder usar, talvez, com os nossos conhecimentos técnicos que vocês estão recebendo, o que eu poderia fazer de diferente? Então, aqui, olha, exatamente do curso de vocês, a apostila traz, ó, alunos do curso de produção de áudio e vídeo criaram um podcast semanal com notícias da escola para melhorar a comunicação interna, né? E valorizar a voz dos estudantes. Então, tá aí, né? O que seria essa criatividade? Talvez dentro do conhecimento técnico que cada um está tendo, a gente pensar numa solução para essa realidade desses problemas do ambiente escolar, tá bom? Então, queridos, para a gente concluir, esses conceitos em ação é o quê? A gente vai coletar esses dados para analisar os padrões e propor soluções. Esse é o nosso objetivo final, tá bom? Essa semana, né, apesar de ser a semana da SASM, mas a gente já vai tentar articular aí essa coleta de dados para a gente poder, por fim, né, concluir essa nossa prática de investigação, propondo aí, analisando esses padrões e propondo soluções, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês e participação e até a próxima.